Boa noite, pessoal. Eu sou o Rony, diretor de estratégia comercial da Lynx. Estou aqui junto com o Davi para falar de um tema com vocês, no qual eu sou super entusiasta, que é outbound. Estou estreando aqui no Papo Lynx e estou estreando com o pé direito para poder passar um pouquinho para vocês do conhecimento de uma ferinha que está aqui, que eu já vou apresentar ele, para percorrer por vários temas aqui. A pauta é bem longa, tem vários temas para a gente falar, 1 hora talvez seja pouca. As perguntas vocês podem ir fazendo ao longo da apresentação, o que a gente conseguir responder, a gente vai respondendo dentro do assunto que a gente estiver falando ali na hora, o que a gente não conseguir, a gente deixa para responder um pouco para o final. O tema que nós vamos falar hoje é como montar uma estratégia de outbound sales do zero para pequenas e grandes contas. E para isso eu trouxe uma fera aqui, Davi Matos. Antes de passar a palavra para ele se apresentar, eu quero agradecer ele por ter dedicado essa 1 horinha aí para passar aqui conosco, compartilhar um pouquinho do conhecimento dele. Davi, muito obrigado. Fala, pessoal, boa noite, bom fim de tarde aí. Prazerzão, muito obrigado pelo convite. Meu nome é Davi, eu sou gestor de vendas internacional da Involve, sou da parte Latam. Involve é uma empresa de tecnologia que trabalha com um aplicativo, uma solução para execução no ponto de venda, para trade marketing, também com algumas de inteligência artificial, com módulos de reconhecimento por imagem. E cada vez mais a gente direcionou nossas estratégias comerciais para outbound, para ir buscar e caçar quais são os clientes que nos interessam. Então, acho que esse papo aqui a gente tem tudo para conseguir desenvolver de uma maneira bacana. E estou 100% à disposição aí para as perguntas, dúvidas, o que eu puder ajudar vai ser um prazer enorme, contem comigo. Bacana, Davi. Bora lá então. Pessoal, a gente separou aqui a nossa conversa em 7 passos para se montar uma estratégia de outbound bem sucedida. À medida em que eu for falando aqui os 7 passos, eu quero que vocês mentalizem aí e vão formando uma história na cabeça de vocês para conseguir acompanhar de ponta a ponta e fixar melhor todos os pontos que a gente vai passar aqui junto com o Davi. Bora lá então para os 7 pontos. O primeiro deles, conhecer o seu mercado. Pessoal, é importantíssimo conhecer o tamanho do mercado, qual o porte dos clientes que queremos prospectar. Porque tudo isso vai definir o desdobramento da estratégia que a gente vai montar para uma prospecção de outbound. Esse é o primeiro ponto, conhecer o mercado. Segundo ponto é a definição do perfil ideal do cliente. Quais são as características que eu preciso observar em um cliente para ter clareza que ele tem uma boa aderência com os meus serviços, com os meus produtos? Ele vai ser um bom cliente para mim, eu vou conseguir atendê-lo de forma 100% eficiente e deixá-lo feliz, isso é muito importante. Terceiro passo, tenha clareza dos objetivos. Qual que é o crescimento pretendido? Quantos leads serão necessários para a gente atingir um volume de vendas que vá culminar no atingimento da nossa meta de crescimento? Então, tem que ter clareza dos objetivos, saber onde eu quero chegar é muito importante, esse é o passo 3. O passo 4, definição do perfil e tamanho do time comercial. Tenho clareza dos meus objetivos, sei o quanto que eu tenho de meta, o quanto que eu quero buscar de meta. O quarto passo, então, seria definir o tamanho do meu time e o perfil do meu time. E aí a gente separa entre um time de pré-vendas, a gente vai falar em mais detalhes, e um time de closer, os vendedores. Esse é o quarto passo. Quinto passo, nós entramos já nas ações práticas do processo de outbound, que é a geração de lista de prospecção, de onde sairão essas listas, a gente vai falar bastante sobre isso. Como que eu abordo o meu cliente, como eu qualifico o meu cliente, meu futuro cliente, na verdade, os meus leads, como que eu faço esse passo? E depois, como que eu faço a passagem de bastão para o closer, quais são os cuidados que eu tenho que ter para que isso seja feito da melhor forma possível e garanta sucesso. Esse foi o passo 5. Passo 6, criação do playbook de vendas. Playbook de vendas, Davi, eu vou até roubar aqui uma frase do nosso amigo Kaiowá, nosso diretor de novos negócios lá da Mosquite. Pessoal, a criação do book de vendas é simples, ele tem o objetivo de padronizar o processo, aportar um conhecimento mínimo viável para o time de venda realizar uma venda lá na ponta, padronização de conhecimento. Obrigado, Kaiowá, me empoderei aqui da sua frase, muito boa, utilizada com frequência. Esse foi o passo 6. Passo 7, definir um playbook de gestão. Quais são os ritos? Quais são as cadências? E que métricas que serão medidas, que serão utilizadas para a gente medir sucesso da operação. Esses são os 7 passos. Vou voltar lá no primeiro e vou convidar aqui meu amigo Davi para a gente percorrer sobre cada um deles. Fique à vontade de fazer as perguntas. Bora lá para o que interessa. Davi, começa contando um pouquinho para a gente o que exatamente eu preciso conhecer do mercado antes de desenhar uma estratégia de outbound. O que deve ser observado? O tamanho do cliente? Como que funciona isso? Conta um pouquinho para a gente aí. Beleza.
Tu falou do playbook, tem uma coisa que eu gosto muito, toda estratégia ela deve ser simples. A gente começou falando do playbook e a frase do Kaiowá, ela vem muito a calhar porque normalmente as pessoas pensam no playbook numa bíblia. Eu tenho que ter um processo totalmente detalhado, com riqueza de detalhes, quando isso dificulta botar ele em prática. Isso vale desde o início, que é a segmentação de mercado, onde que eu vou atuar. A gente pode ter... Normalmente, nós atua-se em 2 mercados. O SMB, que são os clientes médios e pequenos, small and medium business, e o mercado enterprise. Quando se fala enterprise ou SMB, isso pode ser uma categorização interna da empresa, do canal, da pessoa que está preparando a estratégia de venda. Por exemplo, a RD Station, que é uma grande empresa de tecnologia do Brasil, um cliente enterprise deles é um cliente SMB da Involves, pelo ticket médio. Né? Só que eu posso usar essa categorização para definir quem são meus clientes, o cliente com a faixa de faturamento de tal a tal, eu vou padronizar ele, vou categorizá-lo como pequeno, outro médio e o outro grande, o enterprise. Só que quando a gente fala em mercado, isso falando em categorização interna, né? Que cada empresa pode ter a sua regra, pode ter como que eu quero entender quem que é o cliente principal para mim ou não. Mas quando a gente fala de mercado, tem algumas regrinhas que a gente pode definir e olhar para ver o que é enterprise e o que é SMB. Relevância da marca, né? Qual é eu posso estudar o faturamento, o número de filiais que a empresa tem, quantidade de funcionários. Muita gente, quando fala em enterprise, tem o mercado enterprise e o cliente enterprise. Mercado enterprise, a gente está falando de multinacional, empresas que têm mais de um país ou mais de uma sede, uma Danone, uma PepsiCo, uma JBS, são empresas enterprise pelo seu porte. E dentro do enterprise, eu posso definir, por exemplo, que a Frimeza, que é uma empresa nacional, ela é para mim, um cliente enterprise, mas não um key account. A Danone, sim, é um key account, é uma concorrente da Frimeza, está no mesmo range ali, mesmo cenário, mercado de atuação, mas pela característica multinacional de várias praças de atuação, ela vai ser trabalhada como um key account, e a outra é o enterprise. E quando eu defino o que é o meu enterprise, o que é o meu SMB, eu consigo traçar estratégias específicas. Uma coisa muito importante, não tem o que seja melhor ou pior. A gente fala, é melhor trabalhar com SMB, são características distintas, tem que ver o teu produto, que público que atende. Né? O teu produto ele é direcionado para quê? Para uma empresa que está começando, startando a sua operação, ou para uma empresa que já está consolidada, que tem uma operação em vários países. Eu tenho capacidade de atendimento em diferentes regiões? Ou não, meu atendimento ele é mais regional? Como que é a qualidade do suporte que eu vou poder oferecer para o meu cliente? Isso já começa a dar indicativos se eu vou para um mercado mais SMB ou enterprise. E não tem melhor ou pior. Eu falei ali que o cliente enterprise da RD é o cliente SMB da Involves, mas hoje, se a gente pega em faturamento, a RD tem um faturamento superior ao da Involves. Então, não é melhor ou pior, mas sim o meu foco de atuação, onde que eu quero trabalhar. Essa definição é crucial. Quero trabalhar com pequeno, com médio ou com grande, ou com pequeno e médio, ou vou trabalhar com os dois, mas com equipes distintas de venda. Isso também é possível. Eu posso ter uma vertical de profissionais de venda para cada porte de cliente. Davi, isso que você falou do conceito de SMB e de Enterprise, eles são diferentes entre as empresas, ele não é um padrão definido, né, de mercado a ser seguido. É importante, porque aqui a gente tem pessoas ouvindo que tem uma franquia de revenda, que tem empresas maiores, e não necessariamente a classificação de um serve para a classificação de outro. E o que é legal e que eu acho importante numa definição exata do tamanho ali do nicho, e você classificar isso da forma correta, para você justamente desenhar a sua estratégia de prospecção. Um cliente pequeno não faz sentido investir tanto dinheiro no processo para trazer esse cara de volta, porque o payback ele acaba ou não ocorrendo ou ficando muito longo. Ao passo que eu posso gastar muito mais e ter um ciclo de vendas maior também para o cliente grande e o payback dele pode ser extremamente curto. Então isso é importante, né, para poder calibrar qual o esforço, qual o investimento que nós vamos colocar em cada um desse tipo de cliente. Concorda? É muito, muito importante, né? O cliente SMB, normalmente, ele tem um ciclo de venda mais curto, um ticket médio
às vezes o ticket médio ele pode ser mais alto, mas o volume total ele é mais baixo, né? Porque quando eu estou falando com uma conta enterprise, eu vou ter um volume ou de licenças ou de usuários muito maior e com isso a receita mensal vai ser mais alta. Mas quando eu pego o preço por licença, ela pode ser mais baixa do que um cliente pequeno. Então, ter essa definição, eu vou usar como exemplo a Involves. A gente definiu Tier, né? Nós temos Tier 3, Tier 2 e Tier 1, que é faixa de clientes. Tier 3, o que caracteriza um Tier 3, um Tier 2 e um Tier 1? Ticket médio, o faturamento que ele vai me trazer. Então, de X a Y, ele é um Tier 3, um cliente pequeno. Uma faixa intermediária, o Tier 2, e depois os grandes tickets, as grandes contas do Tier 1. E isso impacta desde a definição do nível de serviço que eu vou oferecer para esse cliente. Como tu falou do payback, em quanto tempo esse cara vai se pagar e tudo mais. O meu pacote de serviços ou de produtos que eu posso oferecer, ele é diferente por tier também. Sim. No Tier 1, eu posso botar um BKO, posso botar um suporte dedicado exclusivamente a essa conta, porque ela é Unilever, ela é gigantesca. Para um Tier 3, eu não tenho condições de fazer isso, mas sim, eu vou oferecer um suporte. Eu tenho que definir o que dentro do faturamento que ele traz para a empresa, para a minha franquia, que suporte eu tenho condições de oferecer com qualidade para ele. Faz muito sentido, né? Se a gente junta essa informação que você passou até para posicionar o time interno para suportar uma grande operação, é mais custo que vai ali, portanto a receita tem que ser maior. Então já fica aí, né, Davi, algumas dicas de atenção. Na hora de montar uma estratégia de outbound, se seu público-alvo é muito cauda longa, muito pequenininho, tem que ficar atento com o tamanho da estrutura, com o investimento que vai ser feito, com a receita que volta e com o time de back-office que vai ser necessário para suportar esses novos clientes, que isso tudo faz parte dessa estratégia. Por isso a importância de definir ali o mercado que irá atuar, né, Davi, com essa estratégia de outbound. Ali no início do nosso papo, tu pontuou que mais à frente, quando falarmos dos playbooks de gestão, tem as métricas. Uma métrica super importante é o CAC. Quanto custa para trazer? O custo de aquisição do cliente. Quanto custa para trazer esse cara? Eu tenho visibilidade sobre isso e o que eu coloco nesse CAC? Meu custo de marketing, a hora do meu vendedor, se eu precisei fazer uma viagem para fazer uma apresentação presencial, quanto tempo leva para eu fechar e que pessoas eu vou envolver para fechar esse contrato. Isso define também... Bom, normalmente um cliente enterprise ele vai ter um CAC mais alto, um CAC bem mais alto, só que o retorno dele costuma ser muito mais rápido e ele costuma ficar muito mais tempo. Maior. Sim, porque imagina que para contratar uma solução de tecnologia, um cliente enterprise, ele normalmente mobiliza diferentes áreas. Fazer a implantação no cliente enterprise ela é demorada. Tanto quanto é demorada para nós, enquanto fornecedores, é demorado para ele manobrar internamente. Então, para ele fazer a troca de uma solução por outra, ele pensa 1 milhão de vezes antes de fazer, porque ele sabe que tem um custo operacional interno muito alto. O cliente pequeno, não, isso é mais rápido, né? Então, o CAC dele costuma ser mais baixo, mas como o ticket é mais baixo também, às vezes demora mais a se pagar aquele retorno. E ele é mais fácil ele trocar. Então, tem uma relação, um cálculo que se faz que ele teve sobre CAC, o tempo que o cliente fica sobre o quanto ele custou para adquirir esse cliente, e normalmente a proporção no cliente Tier 3, no cliente pequeno, ela é mais baixa. O cliente Enterprise ela costuma ter uma lucratividade mais alta, mas ele custa muito mais para trazer. Então tem que ver se eu tenho fôlego para investir no Enterprise ou não. Meu jogo, eu vou ali na venda transacional, vou trazer... Eu sou manezinho da ilha aqui de Florianópolis, né? Aqui é a ilha de pescadores. A gente pesca de tarrafa ou de arpão. No SMB, eu vou de tarrafa. No Enterprise, eu vou de arpão. Eu escolho o peixe que eu quero pegar e eu vou nele. Para a galera do resto do Brasil, o cara que nasceu em Florianópolis, ele é manezinho, e o cara que nasceu na Lagoa, ele é sapo. É isso? Aqui na Lagoa da Conceição é manezinho da ilha, todo mundo. É manezinho da ilha, todo mundo manezinho da ilha. É manezinho da ilha. Aí tem a briga com o pessoal do continente, né? Porque tem uma parte do continente que também é Florianópolis. E fala, não, tu não é manezinho que tu não é da ilha. Mas nasceu em Floripa, manezinho. Tá certo. Acho que ficaram alguns insights aí para o pessoal pensar um pouco antes de sair montando, né, uma estratégia de outbound, Davi. Tem várias coisas, vários pontos importantes que precisam ser observados para poder não ter nenhum tipo de surpresa com custo, não atingir, por exemplo, o CAC,
o ticket médio, o volume necessário para poder se desenhar uma operação como essa. Eu vou seguir aqui no nosso segundo passo, falamos então um pouco de conhecer o seu mercado, né? Qual que é o tamanho do seu cliente, isso vai derivar toda a estratégia de uma fricção outbound, o que nos leva, Davi, para o passo 2, que é a definição do perfil ideal de cliente. Definir o perfil ideal do cliente. Davi, eu te começo te perguntando, cara, por que é importante? Por que a gente precisa definir o perfil do cliente? O que você me conta sobre isso? Quando conheço para quem eu vou trabalhar, eu consigo me preparar da maneira mais efetiva, mais eficaz para atender ele e fazer com que ele compre. Se eu atiro para tudo que é lado sem ter um ICP claro, um índice do cliente ideal, eu não vou conseguir traçar uma estratégia mais assertiva. A gente fala muito de FIT e de ICP. ICP é quando eu defino o perfil desse cliente. Só que e FIT é o cara que pode comprar de mim, não necessariamente ter o ICP. Para dar um exemplo mais didático, tá? A gente tem uma regra na Involves que não vendemos para clientes com menos de 26 licenças. E a gente tem outras regras para definir se o cara tem o FIT ou não para consumir. Ele tem que ter produto exposto no ponto de venda, ele tem que ter uma equipe de promotores, essa equipe pode ser própria terceirizada, já conhecer alguma tecnologia. Eu posso ter um cara que tem equipe de promotores, que tem produto exposto em gôndola, no ponto de venda, mas ele tem 10 licenças. Ele tem FIT, ele poderia consumir o meu produto, mas ele não está dentro do meu ICP. E aí é a parte que mais dói, porque fala assim, o cara está fora do meu ICP, ele quer comprar, ele falou, não, mas eu pago, eu quero o teu produto e eu vou usar, eu tenho promotor, eu tenho tudo, e eu vou ter que dizer, não, eu não vou vender para ti. E ele pensa assim, pô, mas o cara quer pagar e tu não vai? Assim, exatamente, eu não vou vender, porque todos os meus esforços, essa definição ela se dá, a gente vai ver margem de lucro, que cliente que vai dar mais retorno, ciclo de venda, o cliente que dá menos trabalho. Pensa que um cliente menor, ele costuma ter menos maturidade no mercado em que ele atua. Então, ele vai exigir mais do meu suporte, ele vai gerar um custo de serviço após a venda mais alto do que simplesmente o custo de aquisição daquele cliente, né? E definir isso é importantíssimo para que tu prepare o teu time, né? Então eu sei que o meu time, o meu pré-vendedor ou o meu vendedor, ele vai se sentir tranquilo na hora que ele disser não para uma conta que bater na porta dele, porque ele sabe que todo esforço, toda orientação, a definição da meta dele é pensando na minha capacidade de gerar demanda daquela faixa de clientes que eu alvejei, né? Então eu falo, eu não bati minha meta, mas se tivesse vendido para aqueles 10 licenças, eu bateria. A tua meta não foi considerada aqueles 10 licenças, eu considerei esses aqui de cima, de 26 para mais. Bacana. O perfil ideal de cliente, né, o ICP que o Davi comentou, cara, eu acho extremamente importante. Davi cobriu bem aí os pontos da importância de definir o perfil de cliente. De forma muito resumida, o cara precisa ter fit, né, Davi? Ele precisa combinar com a empresa, com o serviço que nós estamos prestando. Tem que ter ali uma harmonia ali para poder deixar esse cara feliz e ele retroalimentar, que vai entrar na parte da indicação, que eu tenho certeza que você vai cobrir isso lá depois. Mas, Davi, me diz aí, se a gente montar um perfil ideal de cliente muito restritivo, tem algum risco nisso? Como que você enxerga isso? Depende da tua estratégia de negócio. Às vezes, ser restritivo é a tua estratégia, porque tu queres trabalhar para poucos clientes, mas oferecer um nível de serviço altíssimo, que a tua concorrência não vai ter condições de bater de frente contigo. Esse cenário, ele se dá muito mais para clientes enterprise, tá? Que aí vai ser realmente restritivo. Eu vou abdicar de trabalhar até com Tier 2, Tier 3, para focar só no Tier 1. E eu sei que esse cara vai ter um nível de exigência muito mais alto, e eu vou ter que ter um time, enquanto eu posso ter um técnico para fazer o suporte, talvez para o outro eu vou ter que oferecer um engenheiro. É um serviço mais caro, mas imagina um carro. É diferente eu comprar um Uno ou uma Ferrari. Os dois podem me levar de Florianópolis a São Paulo. Eu posso chegar, entrei no meu Uno, eu chego lá. Mas a experiência de dirigir, a velocidade, o conforto, o status, uma série de coisas que envolvem a Ferrari não vão estar presentes no Uno. Só que quando eu escolho vender Ferrari, eu sei que são pouquíssimas pessoas que vão ter condições de pagar por ela. Pelo serviço que ela vai exigir, pela manutenção que ela vai cobrar, pelo seguro dela. É nichado, mas eu sei que esse mercado existe.
Então, tem empresas carentes desse serviço nichado. No começo pode assustar um pouco, tipo, eu vou abdicar para ser ultra segmentado, mas existe uma carência em qualquer ramo que a gente atuar, seja varejo, shopping, trade marketing, marketing digital. Vai ter empresa que precisa do serviço básico, que precisa aprender sobre o mercado onde ela atua, e vai ter empresa que já é expert, vai precisar de um consultor do outro lado. Alguém que possa evoluir o que ela já sabe fazer, só que ela precisa evoluir o que ela está fazendo até agora. Todos nós, qualquer empresa, em qualquer ramo, a gente consegue ir até determinado ponto com que a gente aprende. Até porque a gente, às vezes, fica meio míope, a gente vai fazendo aquilo tantas vezes que não fica com dificuldade de enxergar os diferenciais. Então, chega um momento que é importante uma consultoria, que é importante olhar de fora, uma troca, fazer um webinar, fazer um evento, um curso, porque isso dá uma oxigenada e eu consigo enxergar além, enxergar um pouco acima, né? Não sei se eu fugi um pouco ou consegui te responder. Não, é isso mesmo. Essa parte da analogia que você fez da Ferrari, ela é muito pertinente. Se a gente for transcrever isso para o nosso tema de prospecção outbound para grandes e pequenos, faz sentido, então, dizer, Davi, que eu preciso ter um perfil ideal de cliente um pouco mais restritivo para o grande, para oferecer um pacote de produtos um pouco mais especializado, com ticket médio maior, que tem muito mais consultivo, estratégico e etc., para esse cara grande, e ao passo que quando eu olho para a cauda longa, para os menores, para o SMB, faz sentido eu ter esse filtro um pouco mais aberto, para eu trabalhar no volume e acabar trazendo um pouco mais de leads para o meu funil. Faz sentido isso, Davi? Sem sombra de dúvidas. Até tem uma ferramenta que é o mapa de poder. Tu conseguir mapear quais são os decisores, os influenciadores, detratores, quando tu vai fazer um processo de venda. Quanto mais pessoas tu conhece dentro da empresa que podem se envolver na negociação, maior é a tua chance de fechar. Ou pelo menos de antecipar riscos que possam colocar em risco a tua negociação. Num cliente grande, quando eu vou para um cliente enterprise, esse mapa de poder ele costuma envolver diferentes pessoas. Ele costuma ter que a gente chama de um especificador, que é uma pessoa que durante o processo de compra ela precisa validar a tua capacidade de entrega. Pode ser na parte técnica, alguém da TI do teu cliente que vai validar se o teu aplicativo, se a tua solução realmente entrega aquilo que propõe. Alguém, o usuário final, que lá na ponta vai ter que comprovar a usabilidade do teu material. A parte jurídica, então envolve várias pessoas. E às vezes o processo de decisão ele está atrelado a um departamento e não a uma pessoa. A compra em si, ela vai estar atrelada a um departamento, uma conta. Ele vai abrir uma RFP, um bid, uma licitação, e dentro dessa licitação tu tens que preencher determinados pré-requisitos. Tu vais evoluindo, tu vai avançando na venda. Num cliente SMB, já não. Às vezes o decisor é o cara que vai usar, é o cara que vai testar, o líder de projeto, é tudo a mesma pessoa. Quando eu falo de um pequeno varejo, por exemplo, talvez o dono seja o caixa. E esse cara, ele quer saber como que a ferramenta funciona, ele que vai fazer a implantação, que vai ser o líder do projeto. Agora, se eu vou vender para a Renner, para as lojas americanas, vai ter um departamento de compra, uma área de TI que vai validar, vai estruturar, ver se eles vão precisar comprovar que eu tenho condições de dar o suporte que uma empresa com não sei quantos checkouts utilizando o meu software. Então, conhecer bem essas diferenças aumenta a nossa chance de êxito na negociação. E, cara, é bacana como a coisa toda se conversa, né? A gente falou há pouco sobre conhecer o mercado que vai atuar para desenhar diferentes estratégias. Se eu desenho uma estratégia para atacar SMB e erro no perfil de cliente, apontando para um cara que não tem aderência e coloca um investimento alto ali, eu tenho um grande problema. Muito, muito bem colocado, Davi, os seus exemplos. E o próprio... Um ponto, Davi, que eu sempre digo às pessoas... Desculpa te interromper. Exato. Quando eu tenho um time... Quando eu tenho clareza do meu ICP, do meu mercado, quem é o cliente, eu sei que tipo de profissional eu preciso contratar para atender aquele cliente. Às vezes, um cliente pequeno, ele conhece da loja dele, da rua, do bairro onde ele atua, mas não do mercado que ele atua. Eu posso ter uma pequena... Eu já fui dono de uma loja de camiseta, por exemplo.
eu sabia ali na região do centro de Florianópolis, onde eu ficava com a minha loja, quem eram meus concorrentes e tal, mas eu não vendia para outro estado. Eu não vendia, eu não competia com pessoas de fora. Eu era o decisor, eu era o cliente, eu era o usuário final. Agora, se eu vou falar de uma grande rede com a Hering, que também vende camiseta, a conversa é outra, é outro nível. E a pessoa que vai me atender pode ser mais júnior, pode ser um vendedor. Eu vou falar com o Davi, que é o dono, que é o balconista, que é o comprador. Se eu vou falar com a Renner, tem que ser um cara mais técnico, com esse de mercado, que talvez o comprador da Renner, ele sabe que comprando da China ele vai ter um preço X, então eu tenho que entender de pricing, eu tenho que entender... Eu defino mais melhor a senioridade do meu vendedor, do meu time, quando eu tenho um ICP claro. Eu sei que para atender A, eu vou precisar de um vendedor A. Para atender B, eu vou precisar de um vendedor B. Sim. E bacana, Davi, eu até queria comentar rapidamente aqui, até porque tem bastante pontos para a gente cobrir, né? A hora passa rápido aqui, mas eu comentar rapidamente sobre algumas confusões que eu vejo, às vezes, algumas pessoas fazendo sobre perfil ideal de cliente e persona, especialmente quando a gente olha para o público enterprise. Uma coisa é eu definir que características que eu busco num cliente para poder prospectar, e outra coisa é entender quais são as pessoas que me atenderão, por quais pessoas eu vou tentar entrar nessa conta. Então, se eu faço uma abordagem pelo time financeiro, é um time de abordagem, time de compras, outro tipo de abordagem, marketing, outro, e assim por diante. Isso é a persona, né, Davi? A gente entender ali o perfil da persona, que é diferente do perfil ideal de cliente. Dá uma pincelada rápida nesse tema aí para a gente seguir para o próximo. Perfeito, Davi, cara, Passamos aqui por tamanho do mercado, definição do perfil de cliente, o que nos leva ao próximo passo e o mais interessante deles, Davi, que é clareza dos objetivos. Qual o crescimento, quantos leads, volume de vendas. Me fala um pouquinho aí, Davi, por que é necessário ter essa definição? Por que a gente precisa conhecer as metas, onde queremos chegar? Escorre aí que você é o cara nisso. Vamos lá. Saber onde tu estás e onde tu queres chegar é fundamental. Eu posso simplesmente dizer que eu domino o mercado de distribuidores e eu quero crescer 20% ao ano ou 100% no ano com os distribuidores que já estão na minha base. Isso não vai ser possível. Tu não consegue expandir o mercado de distribuidores 100%. Por quê? Porque o distribuidor normalmente trabalha com região fechada. Ele teria que dobrar... Se eu tenho um distribuidor na cidade de São Vicente, aí no litoral paulista, ele não consegue dobrar o tamanho da cidade. A cidade está ali fechada. O distribuidor ele tem uma região onde ele pode trabalhar. Ele só cresce a partir do momento que ele ganha outras praças. Então, eu não tenho como promover esse crescimento. Já a gente... Então, eu tenho que saber quais são os clientes, a praça que eu vou atender, o tamanho do mercado que eu quero atender. Desculpa, só perdi um pouco a linha do raciocínio. Volta a tua pergunta ali, falei do distribuidor. Não, acho que você foi preciso e fala um pouquinho com, talvez, as dúvidas que as nossas franquias da Lynx possam ter. Né? Você definiu os objetivos ali para poder... As metas, tem uma série de fatores que pode restringir esse volume. Então, conhecer a região onde atua é importante. Conhecer a região, a capacidade de atendimento do meu time, né? Então, eu não posso definir uma meta assim, eu quero que tu dobre, mas quando eu boto lá e vou estudar quanto tempo que um vendedor meu ou um pré-vendedor leva para fazer um contato, para fechar uma venda, para levar adiante uma negociação, se eu boto isso na ponta do lápis, eu posso identificar que não é humanamente possível, com o time que eu tenho, dobrar o faturamento como o meu planejamento previu. Então, eu tenho que ser realista. Falar, cara, eu vou ter condições de aumentar o meu time? Não vou. Se eu não vou ter condições de aumentar o meu time, então eu tenho a capacidade humana de crescer tanto a mais. A não ser que, por exemplo, tenha um upselling, eu posso ter um novo produto, alguma coisa que eu consiga agregar no meu ticket para aí sim fazer o meu bolo crescer. Mas não, eu tenho condições de crescer meu time, eu posso expandir minha equipe de venda. Bom, então se um vendedor consegue vender X, eu tenho 2, eu vou vender 2X. E aí eu consigo determinar minhas metas de crescimento, minhas estratégias, quanto que eu vou precisar com mais solidez. E também tem um ponto muito importante que é observar as taxas de conversão. Quantos leads eu vou precisar? Depende, quanto que eu fecho por mês? Hoje eu recebo 10 leads. De 10 leads, quanto que eu consigo fechar? Eu fecho 2 de 10.
Tu queres crescer 100, então tu vai ter que gerar 20 leads. Para crescer, vender 4, eu dobrei o meu número de vendas. Para trazer 10, qual é o investimento que eu faço em marketing? Que canais eu estou utilizando? Bom, eu já faço investimento no talo, não tenho como investir mais. Então, que outras fontes de captação de leads eu posso acessar, posso experimentar para tentar fazer com que esses 10 leads virem 20? Pô, eu faço lá um investimento em redes sociais que está me dando retorno. Já fiz algum evento presencial para testar? Já fiz algum evento na minha empresa para testar? Já tracei alguma estratégia de account-based marketing? A gente vai falar isso um pouco mais ali na frente sobre ações específicas. Então, ter clareza do quanto eu quero crescer, e eu faço uma análise inversa. Eu vou de trás para frente. Beleza, eu quero crescer X. Hoje eu tenho Y. O que eu usei, o que eu gastei, o que eu investi para chegar no Y? Para fazer X, eu vou precisar investir tanto a mais. Então, ter clareza de onde eu estou, onde eu quero chegar e quanto que o meu recurso me consome, me custa também. Né? Perfeito. Importante também levar em consideração, Davi, metas que sejam factíveis, né? Até para a motivação do time comercial. Se a gente diz para o Rony que ele tem que correr 100 metros em 8 segundos, o Bolt corre em 9. Eu não vou nem correr. Isso é importante ter uma meta desafiadora e atingível para manter Sim, é fundamental. O time engajado. Tu não pode matar o teu time, né? Se tu bota uma meta... Vendedor não é burro, né? Então, se tu botar uma meta absurda, ele já de cara, sabe? Cara, isso não é possível. Isso não dá. E não adianta falar assim, não, galera, agora eu quero sangue no olho, vamos só a camisa, que vai dar certo, tem que ter fé. Cara, tem que ter garra. Garra é imprescindível para venda. Exatamente, sabe? O vamos lá, porra, não funciona, não bota comida na mesa. A gente tem que ter estratégia, processo, clareza. Processo é fundamental. A gente sempre estuda o treinamento, eu gosto de estruturar os treinamentos, seja algumas consultorias que eu já fiz, ou dentro da Involves mesmo, em 4 pilares. Técnica de venda, processo, produto e mercado. Um vendedor que conhece esses 4, ele vai conseguir produzir mais. E eu, para aumentar minha venda, eu também posso me desenvolver eu enquanto empresa, enquanto franquia, representante, eu conheço o meu mercado o suficiente. Talvez, se eu conhecer um pouco melhor, eu possa aumentar minha venda. Eu conheço um produto suficiente, eu posso estar deixando de vender por falta de argumento. A minha técnica de venda está apurada, os processos que podem ajudar eu a fazer uma venda mais rápida, diminuir o ciclo de venda e que vai me permitir bater em mais portas e trazer novas pastas, novos clientes. Então, tanto o vendedor quanto empresa, representante, se ele domina esses 4 processos, eu tenho convicção, uma crença muito forte que a tendência é sempre o resultado ser cada vez melhor. Beleza, Davi. Falamos aqui recapitulando rapidinho, para a gente ir montando a linha de raciocínio aí até o final. A gente falou um pouquinho de conhecer o mercado, a gente falou do perfil ideal de cliente, a gente falou de ter clareza dos objetivos, né, que foi o último tópico que a gente falou, o tópico 3, importante, né, não dar uma meta inatingível, importante medir também o quanto que a gente quer crescer e quanto que a gente vai precisar investir para poder suportar esse crescimento factível, né, lembrando de novo. E aí, Davi, o que nos leva aqui ao nosso 4º tópico, ao nosso 4º passo de hoje, que é a definição de perfil e tamanho do time comercial. Eu queria começar essa conversa contigo, Davi, perguntando pelo time de pré-vendas primeiro. Cara, quais os perfis e que tipo de profissional de pré-vendas a gente precisa ter para tocar uma estratégia de outbound? E aí, quando você falar sobre linhas e letrinhas, aí já manda a tradução para a galera aí. Vamos lá. Normalmente, um time de pré-vendas, ele tem 3 personas principais. O LDR, que é o Lead Development Representative. Esse cara, ele é responsável por criação de leads, de listas. Ele monta a lista, ele prepara o material que depois vai ser desenvolvido pelo vendedor. Normalmente, ele está presente em contas enterprise. Ele é um profissional um pouco mais caro. Tem empresas que pegam alguém bem júnior para o papel do LDR, mas imagina que ele precisa qualificar listas bem nichadas. Um cara muito júnior ele não vai ter cancha ainda. Tem muito vendedor que passa a trabalhar como LDR porque ele tem experiência em prospecção, em pegar e desenvolver, em construir essas listas. Então, o LDR é uma das personas, o Lead Development Representative. Tem o BDR, que é o Business. Esse cara, ele já é quase que um vendedor. Ele é outbound, ele prospecta, faz cold calling, ele
vai atrás do cliente, mesmo ali, faz prospecção em LinkedIn, em rede social, em evento, troca cartão. Ele caça o vendedor, o BDR. Enquanto o LDR, ele monta a lista, o BDR ele vai atrás do cliente, do lead que eu quero. Tem o SDR, que é o cara que trabalha com inbound, que aí são estratégias mais receptivas, mais passivas, que não é o tanto foco da nossa conversa hoje. A gente fala mais em atacar o mercado, né? Então, o LDR e o BDR são as grandes personas que a gente precisa fomentar. São pessoas já com alguma experiência. É até natural em empresas de marketing digital que tem essa estrutura bem consolidada, o BDR ser uma evolução natural do SDR. Ele começa como SDR, trabalhando no inbound, depois ele vai com o BDR para caçar os clientes, para ir lá, definir e ter mais clareza de qual é o cliente que eu preciso abordar. Então, são os dois papéis principais para a gente ter um time de pré-vendas. A quantidade deles, e aí, claro, um BDR, ele vai ser mais para um SMB, também presente no Enterprise. O LDR já é um cara bem nichado, porque ele vai construir listas, e aí a gente fala de dois tipos de listas, né? Que tem a wishlist e a target account list. O que é o wishlist? Todas as empresas que eu quero vender, que eu gostaria. Pense no teu sonho, teu desejo, quem que eu quero que seja meu cliente. Sem filtro. Tem que estar dentro do teu ICP, tem que ter fit, e aí todas as empresas do mundo que eu gostaria de vender. Só que eu sei que eu não tenho condições físicas de atender todos ao mesmo tempo, porque o nosso time é limitado, ele tem um tamanho X. A target account list são os clientes dentro da wishlist que eu escolhi trabalhar. Então eu tenho lá uma wishlist com 1000 empresas, mas eu vou abordar 50. Eu defino quais são as 50 que eu primeiro vou falar para o meu BDR. Cara, ataca esses aqui. Como que eu defino quais são esses 50? Tem uma série de possibilidades. Uma, por possibilidade de faturamento, por momento na empresa, se está numa expansão ou não, a empresa está crescendo. Se eu tive uma informação que ele está insatisfeito com a ferramenta que ele utiliza atualmente, está procurando um novo fornecedor. Então, manter esse contato é bem importante. Numa estratégia outbound, a gente não é simplesmente descartar o lead, especialmente se eu estou falando de enterprise. A gente que eu posso estar no cliente enterprise, ele tem ciclos de compra. Ele agora em setembro define o orçamento para o próximo ano. Entre outubro e novembro ele define a contratação. Eu posso perder esse ano, mas eu sei que em setembro do ano que vem, esse cara vai abrir de novo o processo de compra, nem que seja para avaliação de concorrente, porque faz parte do fluxo, ele abre o orçamento de novo. Então, meu BDR tem que estar atento a isso. Ele tem que ir lá e buscar e bater na porta dele, ter na sua agendinha. Por isso que eu falei, esse profissional ele tem que ser mais capacitado, tem que ser um cara um pouco mais sênior para poder ter as skills necessárias, né? Então, o time a gente está falando do time de pré-vendas, né? Montar aqui o time de pré-vendas para poder fazer, executar a estratégia de outbound. E aí você falou do LDR, é o cara que cuida ali das listas, vai fazer a geração da lista, preencher contato, isso, aquilo, fazer toda a parte de dados mesmo, quebrar dados. O perfil dele pode ser um cara um pouco mais júnior, um cara um pouco mais introspectivo, ao passo que o BDR tem que ser um cara muito mais sênior, como você mesmo comentou, que é o cara que vai fazer toda a parte de qualificação. Quando a gente olha para o nosso desafio aqui, né, que fala de estratégia de outbound para o pequeno e para o grande, esse perfil, você mesmo comentou no começo, ele é mais indicado para o grande, tem um custo envolvido para fazer isso. Quando a gente for falar lá atrás, lá na frente, já foi, né? Quando a gente for falar lá na frente dos formatos de prospecção outbound que a gente pode fazer, aí a gente pode tratar, Davi, um pouquinho das diferenças de prospecção outbound para os pequenos e para os grandes. Por hora, ficamos aqui com o LDR e o BDR, que são os caras ali que faz toda a parte de pré-vendas. Se a gente seguir aqui ainda dentro do item 4, né, que é a definição do perfil e tamanho do time comercial, vem o closer, o cara que vai fazer a venda. Esse sim já dá para a gente falar um pouco mais em detalhes qual que seria o perfil ideal e quais são as diferentes cuidados que a gente tem que tomar cuidado para contratar um closer que vai atuar na cauda longa ali no SMB e o cara que vai atuar ali em grandes contas. Estamos aqui montando nosso time de closer agora, Davi. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Beleza. Normalmente, o cara que vai para o Enterprise, ele tem um perfil de Account Manager, ele é o cara que faz gestão, ele é muito bom em relacionamento, construir relacionamentos, traçar teias dentro do cliente, ele é muito mais consultivo, ele tem capacidade de identificar na operação do cliente dores que o cliente não se deu conta que tem.
um cara enterprise, ele consegue apresentar a tua solução, a tua ferramenta, o ganho de valor, sem abrir o computador, sem precisar abrir o aplicativo. Ele tem condições de, numa conversa, num diálogo, entender o teu cenário e, num primeiro papo, te mostrar, ó, cara, eu consigo te entregar isso, aquilo, com um argumento, porque ele conhece de mercado, ele conhece de produto, ele conhece de técnica de venda, ele é muito mais sênior. Esse cara, normalmente, não é o primeiro emprego dele. Um vendedor que trabalha com enterprise, ele costuma já ter uma experiência em vendas complexas, estruturação de projeto, definir um escopo. O cliente que vai na cauda longa, o cliente do SMB, esse às vezes é um SDR, um BDR que evoluiu e se tornou um vendedor. Ele ainda está no início da construção da carreira dele, do desenvolvimento da carreira dele. São vendas mais transacionais, mais rápidas. Então, o ciclo do SMB costuma ser mais curto. A gente diferencia como Account Executive e Account Manager. O Account Executive, ele é focado em fechamento, ele quer trazer contrato, ele foca muito, o que tu precisa, é isso aqui, ele te apresenta o que tu precisas. Eu tô com um problema no... Meu carro tá com problema com o pneu. Então tá, vou te vender o pneu, tá aqui. O Account Manager, ele vai ver se tu também não tá com problema na suspensão, se não é a balança, talvez vai te mostrar, não é o pneu, é só tu fazer o rodízio dele, você não precisa comprar outro, mas tu precisa trocar a balança. Ele vai mais a fundo na operação, leva mais tempo, porque vai precisar fazer um diagnóstico mais detalhado, vai precisar depurar a operação do cara, mas ele entrega uma solução que vai atender melhor o perfil de cliente enterprise. O transacional não, ele é fechamento, é um cara muito... E é engraçado, assim, quando tu tem um time de vendas, tu sabe que tem aquele cara que precisa fechar o tempo todo, porque ele sofre, ele se desmotiva se ele não está fechando o contrato. Enquanto o outro, ele sabe que ele tem um tempo maior de construção de negociação. São perfis bem fácil de identificar a diferença de um de outro. O closer, o farmer, né? Normalmente o enterprise ele é mais farmer e o SMB ele é mais closer, é mais fechamento mesmo, mais hunter. E é legal, né? Sempre pincelando as coisas que a gente já falou aqui, continua conversando com a estratégia, né, Davi? Se eu tenho um vendedor que ele é mais júnior ali, um vendedor transacional, naturalmente o CAC vai ser menor, o ciclo de vida menor, ticket médio menor, conversa com uma estratégia, construída para atacar o SMB, ao passo que o closer para enterprise é um produto com maior valor agregado, ciclo de venda maior, CAC maior e um cara sênior. A coisa toda se conversa ali, a gente tem que tomar cuidado para poder não inverter, porque senão a coisa pode ficar feia aí, né, Davi, né? E é bem importante, assim, de novo, reforçar que não existe um melhor que o outro. O enterprise não é melhor que o SMB não é melhor que o enterprise. Os dois mercados são interessantíssimos e os dois têm muito dinheiro na mesa para a gente buscar. Eu tenho que definir qual que eu quero trabalhar para poder montar minha estrutura de serviço de acordo com aquele perfil de cliente. Então, se eu sei que é um cliente SMB, tu fez uma colocação muito boa, né? O CAC, ele costuma ser menor no SMB, até porque o salário desse vendedor ele vai ser um pouco mais baixo, que ele é mais júnior. Então, ele não é o mesmo salário de um vendedor sênior que vai para o enterprise, que é um consultor, ele entende do mercado. Às vezes, ele entende mais do que o próprio cliente, ele sabe dialogar de igual para igual. É muito fácil de perceber numa demonstração. Eu falei que um vendedor enterprise, às vezes, ele não abre nem o computador para demonstrar. O vendedor SMB, às vezes, ele tem... Se tu tirar o computador da mão dele, ele vai ter dificuldade. Não, mas eu preciso demonstrar a ferramenta. Eu tenho que mostrar ela aqui. A linha de raciocínio dele é construída dentro de uma lógica. O outro, não. Ele tem mais jogo de cintura. Ele tem mais malemolência ali para conduzir o papo. Desenrola, né? Desenrola. Bacana. Bora para o próximo passo aqui, que é o passo número 5. Estamos no passo número 5, que são ações práticas do processo de outbound. E a gente dividiu aqui isso em 3 tópicos: geração de listas de prospecção, abordagem e qualificação, e por fim a passagem de bastão para o closer. Começando por geração de listas de prospecção, Davi, isso é uma curiosidade que todo mundo tem, pergunta. Eu queria explorar um pouquinho aí do seu conhecimento, de dar alguns exemplos. Vamos pegar alguns exemplos práticos, corriqueiro do dia a dia, de onde explorar, por exemplo, fontes gratuitas e pagas. Como que a gente consegue levantar essas fontes aí? Fala um pouquinho aí, eu vou te ajudando a complementar aqui. Vamos lá. Pagas, a gente tem uma série de empresas que trabalham com geração de lista, qualificação de listas. Tem a Hamper, tem a Nelway, tem uma série de startups que
o core deles é preparar essas listas. É te entregar. Tu vai definir o KNAI, qual é o teu cliente, e ele vai te entregar uma lista dentro dos parâmetros que tu vais apresentar para eles. E tem outras maneiras de construir essa lista. Tu pode fazer um evento. A gente trabalha com evento fechado e evento aberto. O que é um evento aberto? É uma feira do setor farma, por exemplo, e eu vou lá distribuir cartão de visita e eu vou trocar e eu monto minha lista com esses cartões de visita que eu fiz. E eu sempre cobro dos vendedores, quando a gente vai no evento, por exemplo, não é pegar o cartão, é pegar o cartão e anotar no cartão. Esse cara é quente, seu contato, esse vai fazer a ponte, porque só o cartão de visita se torna muito frio, eu tenho que aquecer o cartão de visita na hora que eu pego ele. E é uma construção de lista. Eu posso fazer um evento fechado, super direcionado, que eu vou convidar diretores, um nível gerencial, e esse cara, eu vou convidar um evento farma, eu sei que tem o decisor da empresa A, da empresa B. Se um sabe que o outro vai estar, é mais fácil dele ir. Se o meu concorrente vai, eu não posso deixar de estar lá também, para saber o que esses caras estão falando, porque senão ele pode dar um passo além. São eventos mais caros, porque tu vai precisar fazer algo super sofisticado, que é um perfil de cliente, né? Mas ali tu consegue montar uma lista muito qualificada também. Pensa que um evento desse, ainda que o investimento seja alto, se eu fecho eu paguei o evento, né? E se esse cara tem um LTV longo, ele paga outros eventos ainda que virão. Então eu posso ter a maneira de fazer uma lista paga. O próprio Google eu consigo montar, né? Hoje, quando um consultor meu vai para uma demonstração com o cliente, a gente tem um acordo entre nós que, se a demonstração dele está agendada para as 3 horas da tarde, a agenda para essa demonstração tem que estar fechada às 2. Porque das 2 às 3 ele precisa fazer uma pesquisa profunda sobre esse cliente que ele vai abordar. Onde que ele atua, se ele está presente mais no mercado, quem são os concorrentes, qual é o ticket médio que ele pratica os produtos. Todas essas informações a gente consegue no Google. Eu tenho o nome já do decisor, LinkedIn. E entrar no LinkedIn não é só ver, esse é o cargo dele. Que post esse cara curtiu? Com quem que ele interagiu? Que publicação que interessa? Eu quero pesquisar o Rony. Rony gosta de moto? O que eu vou falar de moto com o Rony? O que eu sei de notícia? Eu posso buscar uma notícia de moto da marca do Rony, porque ele postou uma foto um dia da moto dele. Isso é construir uma lista também, é tu aprofundar o conhecimento da pessoa que pode ser um influenciador, um decisor, alguém que vai impactar diretamente no teu resultado lá na frente. Então, são diferentes possibilidades. Eu posso contratar uma empresa que estrutura essa lista para mim, eu posso ir através de um evento, eu posso fazer uma pesquisa fria no Google, eu posso ir através de associações, parcerias com associações costumam dar muito certo, né? Então, a gente trabalha com agências de trade marketing que terceirizam promotores de venda. E eu sei que se eu vou lá e pago um evento para a agência, para a entidade, para a associação das agências, eles vão me entregar de mão beijada a lista de agências do Brasil, qual que trabalha com promotor exclusivo, promotor compartilhado, e eu já sei me interessa qual, compartilhado ou exclusivo? É exclusivo. Então é nesses aqui que eu estou qualificando minha lista. Então, e isso pode ser feito pelo LDR, né? Ele vai lá e eu entrego um insumo grosso, tá aqui toda a base da Amapo. Agora tu vai se debruçar em cima dessa base e ver quais são interessantes ou não, qual é o contato quente, qual é o contato frio, e com isso a gente consegue depurar nosso material de trabalho. Pô, Davi, eu falei que ia contribuir contigo aí, mas você já percorreu muito bem aí pelos pontos. Vou adicionar, para não passar em branco nessa, só vou adicionar uma pimentinha a mais. Na definição de listas, quando a gente observa a estratégia do pequeno e do grande, é interessante também, tem estratégia aí, né? Quando a gente está falando de prospectar o pequeno, normalmente é uma prospecção outbound massiva, aquele cold calling 2.0 do nosso bom e velho amigo Aaron Ross, é massivo. Onde eu vou buscar isso? Vou buscar isso no Dataminer, lá na Nelway, na Hamper e outras empresas mais que fornecem esse tipo de lista massiva, eu vou lá pagar e vou comprar. Ao passo que quando eu vou fazer uma prospecção enterprise, eu tendo a olhar a bendita wishlist que o Davi comentou lá, e para isso eu não preciso da Dataminer, eu não preciso da Nelway, eu consigo construir ali a minha wishlist, os caras grandes que eu quero atacar e construir do zero. Então tem diferenças aí até na criação da lista para a gente diferenciar como fazer para SMB, como fazer para o Enterprise. E eu vou dar uma outra sugestão, um outro exemplo. Quando iniciou a pandemia,
a gente não sabia até o impacto que teria na nossa operação, né, a restrição, como que os nossos clientes seriam afetados e, consequentemente, a gente também. Nós tínhamos a nossa wishlist, a nossa target account list, e a gente trabalhou ela, a gente modificou com o seguinte critério: a gente colocou um critério que até então não tínhamos. Quem da nossa wishlist trabalha com produto essencial, quem é produto não essencial? Explicando: produto essencial, alimentação; produto não essencial, celular. Naquele momento, início de pandemia, eu sabia que os meus clientes como Unilever, Nestlé, esses caras não vão parar, eles vão continuar vendendo. Agora eu sei que a Motorola talvez seja afetada, porque a L'Oréal talvez seja afetada, ou pelo menos algumas verticais da L'Oréal. E aí eu sei onde que eu vou investir meu esforço, meu time. Cara, Motorola não é o momento porque ele trabalha com celular, mas a Motorola pertence a Lenovo, que trabalha com periférico. As pessoas vão para o home office, então vai ter mais venda de teclado, vai ter mais venda de mouse. Vamos na Lenovo, deixa a Motorola descansando um pouco. Então, é uma maneira de depurar a tua lista. Está atento ao mercado, às movimentações que acontecem no teu entorno, no entorno do teu cliente, né? Davi, vou dar uma acelerada aqui, o tempo já está bastante adiantado, até 8h15 o nosso horário. O próximo tema agora, né, criamos a lista, seria a abordagem e qualificação de leads. Eu tinha notado aqui para a gente falar um pouquinho sobre quais são os tipos de metodologias utilizadas para prospecção. Vou falar rapidinho aqui, Davi, para a gente entrar mais no comportamental ali do BDR, como abordar. Bem, falando rapidamente aqui sobre abordagem e qualificação de lead, existem algumas formas, né, de fazer uma abordagem, e aí vamos falar algumas aqui, Davi, aí o pessoal vai pesquisar um pouquinho para entender um pouquinho melhor de cada uma delas. No objetivo, a gente ficar falando, dissecando metodologia aqui. Eu vou citar acho que 3 aqui, Davi, as mais utilizadas. Hoje o pessoal tem usado bastante, né, o Cold Calling 2.0, que é a metodologia lá, feita lá pelo Aaron Ross, implementada lá na Salesforce. Tem um best-seller, inclusive, sobre esse tema, que se chama Vendas Previsíveis, né? Fazer uma propaganda. Receita Previsível. Então, leia esse livro. Receita Previsível. Leia esse livro, está detalhadinho lá de como montar uma estratégia de Cold Call 2.0. Tem o tradicional Cold Call, que esse é o mais frio de todos, né? O mais interruptivo, que é passar a mão no telefone lá e ligar. Tem que ter um belo preparo, tem que ter pessoas muito bem preparadas para fazer isso, um belo script para dar certo. E tem o social selling também, que funciona através do LinkedIn, através de redes sociais, tudo isso funciona, são algumas das metodologias disponíveis. Mas saindo um pouquinho da metodologia, falando um pouquinho ali de como, no contato, vamos na ação do dia a dia ali, de fazer abordagem e de qualificar. Conta um pouquinho, Davi, como que um BDR ele pode criar autoridade, credibilidade no processo de outbound? Um pouquinho aí pra gente. Beleza. Autoridade é a chave, tá? Tu conseguir transmitir credibilidade, autoridade, o teu cliente, o teu lead lá do outro lado, ele tem que saber que está falando com alguém que entende do assunto. Então, as abordagens que são muito superficiais, eu soube que você trabalha com marketing digital, tem uma ferramenta para marketing digital. Tem que entender como que esse cara está fazendo marketing digital e já dar uma sugestão, já oferecer algo em troca. Não simplesmente chegar oferecendo o teu produto sem... Ele tem que entender que tu pesquisou sobre ele, que tu foi atrás dele. Quando eu falei do exemplo de LinkedIn, pesquisar, se preparar uma hora antes, a gente estava fazendo uma venda para uma cervejaria nacional da República Dominicana e... Antes do papo, na preparação, a gente descobriu que a Ambev tinha comprado uma parte da empresa, que eles eram donos de 21 marcas, que tinham 2 concorrentes apenas no país. Isso tudo é insumo que na hora que eu chego para conversar, eu vou falar para ele sobre mercado, não necessariamente sobre ele, sobre o tamanho dele no mercado. Isso gera autoridade. E tu podes transmitir autoridade de 2 maneiras. Eu posso fazer com que eu tenha autoridade ou que a minha empresa tenha autoridade, dependendo de como que é a minha abordagem. Se eu vou falar com o tomador de decisão, com a pessoa, e eu quero falar com o Rony sobre moto, eu tenho que mostrar para o Rony que eu, Davi, tenho autoridade sobre moto, que eu entendo de moto. Se eu vou falar com a empresa do Rony, que é uma empresa que fabrica motocicleta, eu tenho que entender, fazer ele entender que a minha empresa fabrica insumos para motocicleta com muita qualidade, porque eu já tenho outras marcas também. Eu trago autoridade ou para a minha empresa ou para mim. Os dois têm que andar juntos, assim. Mas, normalmente, a gente dá o peso para um lado ou para o outro, né? Gerar autoridade é conhecer o mercado, saber
eu vou abordar um cliente, pesquisa sobre ele, quais as últimas notícias sobre ele no Google, na empresa, né? Ela está no processo de fusão, ela está em crescimento, ela está em queda. Isso hoje, toda empresa tem notícias sobre isso. É fácil de conseguir. Então, a autoridade, para mim, é a chave do sucesso aí. Perfeito. Isso diz tudo, né? Demonstrar conhecimento, demonstrar domínio, trazer exemplos parecidos, trazer benchmark, números do negócio ao qual a gente está prospectando. Uma coisa que eu falo bastante também, Davi, do papel ali do BDR, do próprio SDR, é qualificar. Cara, ele conseguir extrair toda a informação necessária, todas as dores, tudo que ele conseguir mapear para dar na mão do closer para montar uma estratégia perfeita de abordagem com um diagnóstico preciso e fazer uma venda consultiva. Então, se a gente junta autoridade para que o prospect, o lead, se sinta seguro e representado do outro lado e consiga extrair todas as informações de dores, de possibilidades, de oportunidades que aquele lead tem para poder passar isso para o closer, é um prato cheio. Eu costumo dizer que é driblar o time inteiro e deixar o closer com o goleiro da marca do pênalti. São dois... A gente tem dois campos importantíssimos que os nossos BDRs precisam preencher e entregar para o closer, que é a descrição da oportunidade e o mapa das dores. São coisas distintas, às vezes se confundem. A descrição da oportunidade eu vou dizer qual é a empresa, o momento que ela está, o tamanho, com quem eu estou falando, qual é o cargo dessa pessoa com quem eu estou falando, se ela é um decisor ou não, se é um influenciador ou não. Então eu vou descrever a empresa e a pessoa com quem eu falo. O mapa das dores eu vou identificar a operação. Por que ele está buscando uma outra solução? Ou por que é interessante eu oferecer minha solução? E isso às vezes eu identifico, por exemplo, no nosso caso, indo no supermercado vendo que o produto está mal exposto. Eu posso tirar uma foto na minha demonstração social. Essa foto aqui eu tirei no ponto de venda tal, no extra, e está com esse cenário e acho que a gente pode contribuir para melhorar a tua execução no ponto de venda. Então, são algumas situações que podem agregar aí. Para fazer um link rápido, né, com o tipo de metodologia para o SMB e para o Enterprise, o SMB ele vai ter uma característica massiva. Então, se eu pudesse sugerir aqui uma metodologia, seria o próprio cold calling mesmo, lá do Aaron Ross, ou o cold call tradicional, para o pequeno. Sim. Ao passo que para o Enterprise, o cold call 2.0 pode funcionar também, e funciona, mas é muito mais interessante numa pegada de social selling, uma pegada muito personalizada de entendimento, conhecimento, ver o que esse cara leu, o que ele não leu, o que ele gosta, o que ele não gosta, aquilo que um pouquinho do que o Davi falou, e construindo ali um relacionamento baseado em referências, etc, etc, etc. Esse é o cara que a gente vai traçar uma estratégia de account-based marketing, né? Que é uma ação de marketing ultra direcionada, assim, bem, às vezes ela é mais cara, mas eu vou estar atento quando o meu contato foi promovido e vou fazer uma ação, vou mandar uma carta, vou mandar alguma coisa de parabéns, posso mandar tá muito atento a questões de compliance, né? Às vezes o pessoal acha que account-based marketing é simplesmente mandar um presente, eu vou mandar um vinho bom para o Rony. Mas talvez a Lynx não permita que se receba esse tipo de regalo, de presente. Então, eu tenho que também conhecer, saber se eu não vou acabar colocando ele numa situação de saia justa, né? Mas, parabenizar sempre é válido. Então, eu mando para a empresa, account-based marketing rende um papo, assim. Fala só de account-based marketing, estratégias, exemplos e tudo mais. Mas quando eu falo de Enterprise... Exatamente. Bacana, Davi. Cara, vamos seguir aqui para a passagem de bastão para o closer. Fala um pouquinho aí de que cuidados que se deve ter para poder fazer a passagem de bastão para o closer. É só passar um e-mail? Como que funciona isso aí? Então, a gente tem hoje diferentes focos de ação. Nós temos pods que tem a Target Account List. Toda a construção do contato, ela é feita em parceria. Aí eu estou falando no exemplo da Involvos, não que essa seja uma metodologia que outras empresas validam e praticam. Nós temos reuniões semanais que a gente pontua a evolução em cada uma das contas que ele pode trabalhar. Tem 10 contas lá, vamos supor. E dentro dessas 10 contas, eles têm uma meta de contatos ou de avanço, pode ser um pequeno passo. E o BDR ele vai falar, cara, eu consegui contato com mais essa pessoa, que ele é um decisor, ele está na área tal, ele conhece essa... E eles vão costurando e ele vai entregando essa informação para o closer. Para que na hora que ele for fazer a abordagem, ele já tenha um escopo maior. Cara, eu conheço também a pessoa que é do México, que é o Flonato. Ele vai fazendo as amarras.
Isso se dá numa construção enterprise, tá? Então, é um time, o BDR, Closer, eles trabalham juntos desde... Como que a gente vai abordar o Rony da Lynx? Qual é a melhor maneira? Numa prospecção SMB, essa passagem de bastão ela se dá com processo. Basicamente, processo. Eu vou ter lá um checklist de... Um formulário. Eu vou botar ali, eu preciso ter um e-mail profissional, eu preciso ter um telefone, um nome e o cargo. Eu tenho isso, e aí, claro, descrição da oportunidade, mapa de dores. Eu tenho essas informações, eu tenho condições de passar por uma demonstração. Se eu não tenho, não, está sem telefone, então não vai ser validado como SQL, como lead válido, né? Para isso eu vou precisar ter aquele... Então faz um formulário, preenche, passou a bola. No Enterprise aí já... E continua conversando com a estratégia de baixo custo no SMB e um custo maior no Enterprise. Uma coisa que é bem importante é o feedback desses contatos, porque vamos supor, o meu BDR ele fez todo o formulário correto, todas as informações bonitinhas, passou para o meu closer e o closer nega, fala não, isso aqui não é um lead válido. Precisa ter o feedback para eu poder mensurar. Por que ele não é válido? Porque o cara não estava no momento de compra, ele tem os pré-requisitos, mas ele está só especulando porque ele não conhece ainda a ferramenta e ele quer conhecer. Qual é o momento? E aí ele tem que dar esse feedback já sugerindo, esse cara vale fazer um contato daqui 2 meses, 3 meses, que é quando ele vai abrir orçamento. Mas não tem por que deixar no meu funil de vendas agora, só criando volume, sabendo que ele não vai avançar agora. Então, esse feedback é fundamental para as métricas, para os controles, para saber quem está convertendo melhor ou não. De forma bem resumida, no Enterprise eu tenho um BDR que faz uma passagem de bastão totalmente personalizada ao sabor de cada uma daquele tipo de cliente, de lead, ao passo que do lado do Small, do SMB, a gente resolve com processo, com script, SLA entre SDR e BDR e o Closer, a coisa está resolvida. Davi, bora seguir aqui para o próximo passo? Não. Bem, passamos aqui então da parte de passagem de bastão para o Closer e agora a gente entra no mundo de vendas. Entramos no mundo aqui dos Closers. E aí eu venho para o 6º passo, que é a criação do playbook de vendas. Davi, me fala um pouquinho para que serve esse playbook de vendas e quais os conteúdos mínimos necessários para a gente ter nesse playbook aí para garantir sucesso e taxas altas de conversão. Beleza. Eu vou descer um pouco. Aqueles 4 pontos, eles têm que passar, não que tem que ser assim, agora é o capítulo do processo, o capítulo do produto, mas o playbook de vendas é o vendedor ter clareza de como ele deve exercer o trabalho dele e como que ele vai ser cobrado por esse trabalho. Então isso tem que estar muito claro para o vendedor. Eu espero que tu preenchas o nosso CRM de vendas com tais informações, tu vai ser cobrado semanalmente por elas. Eu espero que tu faças tantos contatos por mês, que o follow-up não demore tanto, que o feedback por um vendedor, por um pré-vendedor, se dê em até 24 horas, que o envio de proposta não possa ultrapassar 48 horas. Eu vou definir quais são as regras que eu espero na realização do trabalho de vendas. Para isso é importante eu saber assim, como que é uma venda boa. Eu tenho que pegar um cara que é case de sucesso. O meu bom vendedor, que tem uma boa... O bom vendedor não é só resultado, né? É realizar uma venda bem feita, uma venda que não vai dar um churn em seguida. Então, às vezes tem um cara que fecha, mas a taxa de churn dele é altíssima. É o cara que vende bem, não necessariamente que vende muito. E isso virá minha regra. Eu tenho que mostrar para as pessoas, como que tu apresenta. Então, desde a apresentação, o que é uma demonstração, o tempo médio. Eu falei de fazer uma pesquisa 1 hora antes da demonstração. O que eu quero que esse cara pesquise? Ter clareza nesse playbook. Tu vais pesquisar essas informações. Quando tu falar com o cliente, tu tens que fazer essas perguntas básicas de diagnóstico, que aí tu consegue mapear melhor o cenário dele. Quando objeções, eu posso ter no meu playbook um mapa de objeções. Esses aqui são os clientes, as dificuldades que o cliente costuma apresentar. Quais são as respostas sugeridas? Claro que tem que ter inteligência, o vendedor tem que ter inteligência para saber que para o cliente ou para o outro ele vai adaptar. Mas já sugestões de resposta que ele possa sair dessas situações. Eu estou falando um monte de informação, mas o playbook ele tem que ser conciso.
ele tem que ser objetivo. Tem um modelo da Winning by Design, que é uma consultoria de vendas internacional, muito boa. Eles têm um modelo no cartão, assim, aquele ficha que tinha antiga na escola, fazer fichamento de livro, é tamanho do cartão é super objetivo, assim, o que eu tenho que dizer quando acontece isso, como que eu vou agir, o que eu vou cobrar. Então, o playbook de vendas ele tem que ajudar o teu vendedor, ele não pode ser burocrático, ele tem que auxiliar, agilizar a venda dele. Putz, travei nessa objeção, o playbook vai estar lá. Cara, como que eu preparo uma proposta? Tem que estar no playbook de vendas. Como que eu envio um cliente? Como eu posso ter um modelo de resposta de e-mail, por exemplo. Então, o playbook de vendas é algo que ensina. Entrei hoje na Lynx e quero para ser vendedor. É algo que vai me dizer, Davi, é assim que se vende na Lynx. É assim que se vende para farm, é assim que se vende para shopping, é assim que se vende para um posto de gasolina. Eu tenho que ter um documento que vai me ensinar e eu saber transitar. A frase do Kaiwa é muito pertinente, né, cara? O mínimo conhecimento viável para poder conduzir uma venda bem feita. E aí talvez a diferença entre o Enterprise e o SMB vai ser a densidade, né, desse material. Talvez o SMB um pouco mais curto, com um pouco menos de etapas ali do funil, e o Enterprise ele vai precisar ter uma preparação maior, terá mais steps, terá uma jornada diferente do cliente, né, de compra que precisa ser respeitada. Sim, até vamos pensar aqui num cliente SMB, talvez não precise realizar um piloto, por exemplo. Então, é uma venda mais rápida. Num cliente Enterprise, eu vou precisar fazer uma validação técnica, um piloto. E aí esse meu consultor ele tem que ter clareza de que como que eu realizo um piloto? Como que eu faço os acordos de entrega com o meu lead antes de iniciar o piloto? Só, tá, nós vamos comprovar no piloto estas entregas aqui, porque eu não vou fazer um piloto com todas as minhas funcionalidades. O piloto normalmente acontece para resolver a dor que o cliente está latejando. Então, eu vou comprovar, vou realizar em tal período, com tantas pessoas num universo reduzido, num espaço de tempo reduzido, e já marca a tua reunião de apresentação de resultado. Isso está no playbook de vendas no Account Manager. No Account Executive, um cara que é mais transacional, não necessariamente precisa ter um piloto, né? Então, são algumas diferenças aí. Bacana. Seguindo aqui para o nosso último tema e tentar correr aqui para responder algumas perguntas, Davi, o sétimo é definir o playbook de gestão. Tem um playbook de vendas e tem um playbook de gestão. Vamos inverter a pergunta aqui. Quais são os riscos, cara, quais são os riscos que nós temos de conduzir um processo de venda outbound sem implementar um playbook de gestão? É a gente se perder completamente em um objetivo, não ter clareza do objetivo que tu queres, no desenvolvimento do teu time, como que eu cobro esse time. Eu tenho um playbook de vendas com processo passo a passo, mas como que ele vai ser cobrado? E é muito comum as empresas terem playbook de vendas lindo, mas não preparar as suas lideranças para cobrarem esses vendedores. E eu preciso saber que o Rony é o meu coordenador de vendas e eu quero que tu acompanhes um time de 10 vendedores, 5 vendedores, para bater a meta X. Só que eu não te digo como que eu quero esse acompanhamento. Eu quero que no teu follow tu veja se cada proposta enviada está com o valor correto, condizente com o número de licenças. Se a próxima atividade agendada condiz com a última atividade realizada. Se ele só está agendando atividade para dizer que fez, ou se realmente eu tenho que entrar na atividade e, ele conversou com a pessoa tal sobre isso. Qual é o próximo passo? Então, esse playbook de gestão eu vou ensinar o meu time de liderança a contribuir para que o meu time de vendas se desenvolva e evolua. Então, eu tenho que ensinar. Quando tu faz um follow-up, essas são as informações que tu tens que bater. Esse aqui é o bumbo que tu tem que bater. Quando tu faz um one-on-one, tu vai falar da pessoa, o que ela está sentindo, se está com alguma dificuldade pessoal, porque profissionais têm um ser humano por trás de cada profissional, então, e eles são totalmente interdependentes. Entender de que maneira eu posso contribuir para isso. Ritos de time. Teu time, eu te ensinei a fazer o teu follow-up, mas e a reunião de time? O que tu vais olhar? Que números tu vais levar para o time? Que números tu tens que cobrar do teu time? Com que cadência? Minha venda é trimestral, então vou fazer a cada 15 dias uma reunião de time, ou a cada 30, a cada 45, ou semanal. Então, esse playbook de gestão é fundamental para saber como que eu cobro meu time, e aí a gente identifica onde tem que apertar para melhorar o resultado. Eu estou com um coordenador X,
está tendo uma rotatividade muito alta. Por quê? Ele não está fazendo one-on-one, a maneira como ele interage, como ele está cobrando não é saudável, ou não, a performance arrebentou. Aí tu vai ver a riqueza do follow-up que ele está realizando. Ele realmente entra no detalhe e depois que ele faz o follow-up, ele manda um e-mail. Conforme conversamos, Rony, esses são os pontos que tu precisa desenvolver. Essas oportunidades aqui estão quentes, vamos trabalhar em cima delas. Aqui tu pode pedir meu apoio, que eu vou contigo na negociação. Essas aqui tu descarta, não perde teu tempo com elas. Ajudar o vendedor a tirar um pouco o peso das costas dele. Então, quando eu faço esse playbook de gestão, eu ajudo o meu time de lideranças a tornar o meu time mais eficiente, mais focado no resultado, que é o que importa, né? Pô, bela descrição aqui do playbook. Assim como as outras, muito boa. Se a gente não sabe o que a gente está... Se a gente não mede o que a gente está fazendo, não tem como corrigir, né, Davi? Eu sei em que etapa que eu estou acertando, em que etapa que eu estou errando. Eu preciso, na hora de olhar também para fazer um playbook de gestão para o grande e para o pequeno, eu tenho que entender que o ciclo de vendas deles são diferentes, que a taxa de conversão pode ser diferente. Tem uma série de definição de meta. Eu posso, às vezes, num SMB, a minha meta pode ser mensal e num Enterprise pode ser semestral. A minha meta pode ser nominal e não por volume de vendas. Só, a tua meta, tu tens essas 10 contas, a tua meta é trazer 3 delas no ano. Essa pode ser a tua meta, independente do valor que elas vão vir. Porque eu quero ter Unilever, P&G e Danone. Se tu trouxeres as 3, tu bateu a tua meta. Ela pode entrar com R$5 de MRR, mas ali a gente já vai fazer o trabalho de desenvolvimento uma vez que ela entrou, né? Então, é bem importante esse playbook de gestão. Playbook de gestão, eu sei onde eu estou acertando, maximizo, sei onde eu estou errando, ajusto, retroalimento e busco melhor performance. Davi, bora correr aqui e tentar responder algumas perguntinhas aqui, dinâmico. Eu leio, vamos nessa. Você responde. Vou pegar a primeira aqui do meu amigo Fábio, da Supleri, franquia Lynx, aqui de São Paulo. Ele perguntou aqui, faz sentido você definir matrizes SWOT para ter, claro, suas fraquezas, pontos fortes, a fim de definir o perfil de cliente que deseja buscar? Com certeza absoluta. Quando tu tens consciência do que tu tens de oportunidade, de risco, de fraqueza, de força, tu vais ter mais clareza de com qual cliente tu podes trabalhar. Tu tens condições de atender, com qualidade, né? Porque é evidente que a gente, por ambição, por querer fazer e vender, a gente quer vender para todo mundo. Mas quando eu tenho consciência de qual é o meu limite, seja de infraestrutura ou técnico mesmo, eu consigo ter muito mais assertividade na definição do meu mercado, do meu... Se eu vou no Enterprise, no SMB, onde que eu vou performar melhor, né? Então, essa autoanálise, essa terapia organizacional, ela é importantíssima, Fábio. Recomendo. Muito bom. Pergunta agora da Fabiana. Para vendas SMB, qual seria uma boa taxa média de conversão de mercado? Não tenho como te responder essa, porque ela varia. Eu não conheço o teu mercado exatamente e não é simplesmente por perfil de cliente. Lembra, no começo eu falei, às vezes, o que é SMB para mim pode não ser para ti. E aí a minha taxa de conversão não vai fazer sentido. Aí eu posso te dizer a minha taxa de conversão, tu fala assim, meu Deus, eu estou arrebentando, estou muito melhor do que o Davi. Ou o contrário, meu Deus, como que o Davi tem uma taxa dessa e eu estou longe, estou quilômetros? Porque cada mercado é muito específico. A tua base histórica é que vai te dizer o que é a tua taxa de conversão. Quando tu tens um playbook de vendas e gestão bem estruturado, uma base de dados rica, tu consegue analisar como foi tua performance em cada período, qual era o tamanho do teu time, as pessoas que tu tinha, como que era o teu follow-up realizado, e tu vai fazendo pequenas melhorias. Porra, eu não tinha follow-up, agora eu passei a ter e eu vi que isso deu um incremento no meu resultado final. Eu não tinha de treinamento, e eu passei a fazer treinamento, tirei um dia da semana para fazer treinamento, e isso fez com que as vendas aumentassem. A história de afiar o machado antes de sair cortando árvore, sabe? Então, a taxa de conversão, para eu te responder isso, eu teria que conhecer o teu mercado com mais profundidade. Então, qualquer número que eu te disser aqui vai ser futurologia, vai ser magia negra. Pessoal, vamos passar só 5 minutinhos, tem mais 2 perguntas ótimas, segurem aí. Uma terceira pergunta aqui do Fábio Supleri de novo. Cara, essa pergunta é boa, Davi, essa pergunta é muito boa. O que é mais eficiente, ter 2 vendedores ou um LDR e um vendedor para uma empresa pequena? Essa pergunta é boa. Eu sempre gosto de ter profissionais complementares. Tá?
O que eu questionaria é se o LDR é a pessoa certa, seria um BDR, um SDR ou um LDR. Acho que essa é a pergunta. E normalmente, tu tens mais pré-vendedores do que vendedores. Então, tu não terias 2 vendedores sem um pré-vendedor. É mais comum tu teres 2 pré-vendedores para um vendedor, ou 3 ou 4. Nós já chegamos a ter para um pod específico 8 pré-vendedores para um vendedor. E valia a pena, naquele momento. Então, só que pensa que são profissionais com skills bem distintas, né? O Rony pontuou ali, o LDR pode ser uma pessoa mais introspectiva, mas muito boa em análise de dados, em buscar informação, o cara é rato de ir lá e fazer uma investigação muito rica. E se ele passa essa bola para um cara que é um closer bom, pô, a dobradinha fechou, sabe? Tem que ter o Rivaldo, tem que ter o Ronaldo, tem que ter os 2 caras ali para fazer essa dobradinha. Então, recomendo sempre um pré-vendedor e um vendedor, pelo menos. A opinião pessoal, tá? Eu endosso. Tem que ter um amolador de machado. Nilson, a pergunta agora é do Nilson. Como conseguir a informação que um cliente necessita de um produto? Para não ficarmos em uma lista de mailing e sim o lead aquecido, sem utilizar o PAs para entrar no contato com o cliente. O que é o lead quente ali? Como que... Tá. Primeiro... Se tu tens clareza do teu mercado, vamos supor posto de gasolina, tá? Todos os postos precisam do teu produto. Eles precisam. Eles podem não ter contratado o teu produto ainda, mas tu sabes que ele vai contratar de alguém. Se o teu produto é essencial para a operação no posto de gasolina, ele vai contratar de alguém. Pode ser de ti, pode ser do teu concorrente. Agora, para saber o momento de compra, também tem uma diferença grande entre SMB e Enterprise. Num cliente Enterprise, normalmente eles têm uma estrutura de compras muito bem consolidada, com definição de orçamento anual ou semestral, e dentro da definição de orçamento entram os ciclos de compras. De novo, a importância de um bom BDR. Ele vai tentar contatos, às vezes eu não vou falar com o Rony, que é o decisor, mas tem a Manuela, que conhece... O Rony conhece, cara, a Manuela é a pessoa certa. Se tu falar com ele, vai me abrindo portas e pode me dar dicas, assim, Davi, esse é o momento de tu vender, porque eles estão insatisfeitos com a ferramenta. Quando a gente trabalha com Enterprise aqui, eu sempre falo para o time de vendas, se a gente perdeu para o concorrente, sem desespero, a gente sabe que em 3 meses vai estar dando problema, porque toda implantação, no 3º mês, implantação grande, ela dá problema. Então é aquele momento que o cliente vai estar arrependido de ter feito a compra, até que o negócio dá certo. É hora de ir lá bater na porta, falar, e aí, cara, tudo bem? Vamos tomar um café? E ele vai falar das dores, tu vai pegar essas dores e mostrar de uma maneira, eu posso resolver esse teu problema. Mas numa ação inbound, o cliente mesmo vai te procurar. Numa ação outbound, que se tu está numa feira, por exemplo, é conversar, cara. Um bom vendedor ou um bom BDR, ele tem a habilidade de puxar papo, de ser agradável, e o cliente se abre. Hoje, tinha um tempo, tem empresas que ainda são assim, que as empresas eram muito fechadas para receber um fornecedor novo, que é o cara que quer me vender. Hoje as empresas sabem que eles também vendem, eles compram e eles têm que ser, sabe, todo mundo recebe fornecedor, todo mundo é fornecedor e cliente em algum nível. Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas a lista, de novo, pesquisas como no Google, ali eu falei sobre o exemplo no início da pandemia, a gente identificou de cara que tinha produto essencial, produto não essencial. Cara, eu vou focar no essencial, esse cara continua vendendo mesmo na crise, o não essencial eu vou deixar de lado. Então, fica atento ao mercado, fica atento à movimentação do teu cliente, se ele está em expansão ou não, se a concorrência está fazendo alguma ação muito forte. Se o concorrente dele está fazendo uma ação muito forte, ele não vai poder ficar parado. Então, talvez seja a chance de tu entrar e mostrar algum valor também. Cara, é muito boa a resposta. Eu imagino que o Nilson esteja procurando ali uma estratégia de embalde mesmo, de atração, de ter um lead quente. É um outro papo para uma outra hora, mas faz sentido pesquisar um pouquinho sobre o embalde, Nilson, que você vai encontrar, acho que o perfil de lead que você deseja. Pessoal, quero agradecer vocês aqui por esse tempo, baita conversa gostosa, quando a gente se diverte, a gente não vê a hora passar, né? Desejar a vocês uma boa noite e agradecer aqui meu parceiro Davi por ter disponibilizado o tempo dele para compartilhar conhecimento aqui conosco. Obrigado, pessoal.
Valeu, Davi, meu parceiro. Valeu, pessoal. Até mais. Obrigadão. Abraço. Tchau, tchau.